Dia a dia com Heron Pinheiro. Mais música e informação no seu rádio. Bom dia, Guto Maia. Você tem uma pergunta para fazer para a Beth, tudo bom? Bom dia, Heron. Beth, a gente estava te ouvindo aqui com muita atenção. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelas dicas. Como é um fator cultural muito importante, como estávamos conversando, essa falta de controle financeiro, você acredita que algum dia tenhamos, né, para as crianças já uma educação financeira no primeiro grau, uma coisa que seja institucionalizada, que seja curricular? Na verdade, hoje o próprio governo já está se preocupando com isso e ele está saindo com normas, diretrizes a este respeito. Mas nós temos entidades privadas que já saíram na frente. Então, por exemplo, a DSOP, dsop.com.br, para quem que tiver interesse, ela tem todo um trabalho já efetivado dentro de escolas a partir dos 3 anos de idade. As crianças aprendem na prática a como se educar financeiramente. E é incrível o resultado disso. As crianças, elas passam a ensinar os pais. E há uma revolução dentro da própria família. Porque a criança, ela muitas vezes ela não tem esse dinheiro, ela tem a mesada, enfim, mas ela aprende a poupar, a ter paciência, ela vai ter os sonhos também de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, adaptados, claro, à sua faixa etária, mas ela vai adquirindo essa coisa de sonhar, de poupar, de esperar acontecer, e isso acaba levando todo mundo da família no mesmo caminho. Há alguns países que já iniciaram isso. Em 20 anos você muda a face de um país. Você pode verificar por que o Brasil está tendo tantos problemas em termos de governo, falta de investimento, PIB tão pequeno, crescimento. É problema de gestão financeira, é problema de educação financeira, que a base é a população, e aí você tem o reflexo disso dentro do próprio governo. Então, mudando as pessoas, desde as crianças, nós temos certeza de que você muda a face de um país positivamente. Há um grande trabalho sendo feito neste sentido. O governo não está desatento a isso, obviamente, mas outras pessoas, por exemplo, a DSOP, ela já saiu na frente com um trabalho maravilhoso do Reinaldo Domingos, que faz com que isso vá à frente. É realmente alguma coisa estimulante. Muito bom, isso é cultura financeira, né, Heron? Então, todos esses dados, inclusive essas informações suas, depois nós vamos também estar divulgando na internet, né, nos nossos sites, nossos endereços, né? O importante é acompanhar esse trabalho. Tá certo. Obrigado, Guto, pela pergunta e pela participação. Beth, então, para a gente fechar a sua participação hoje aqui, como é que a gente conclui, então, essas informações importantes que você passou para a gente? Como é que a gente fecha tudo isso para o pessoal que está ouvindo a Estúdio 100 e ficar atento aí a como trabalhar com as finanças nesse ano que está começando? Vamos pensar aí nas iniciais das palavras. D de diagnóstico, que nós já falamos, um mês aí controlando tudo. S de sonhar, você tem que ter o sonho para te motivar. Você tem que ter o orçamento, o O, que você tem que orçar, exatamente organizar as suas finanças, verificar uma previsão de gastos e o que vai ser realizado durante o ano inteiro. E você tem o poupar. Você não separou o dinheiro lá para os seus sonhos? Então eu tenho que saber poupar esse dinheiro. Para sonhos de curto prazo, não deixe o dinheiro debaixo do colchão, em hipótese nenhuma. Pelo menos abra uma poupança. Então, sonhos de até 1 ano, vale a pena a poupança, porque pelo menos não tem o imposto de renda. Para sonhos de médio prazo, até 5 anos, vale a pena pensar no CDB, em fundos de aplicações. Tem várias alternativas no mercado. Há algumas que você precisa pesquisar junto ao seu banco de preferência. Antes de você concluir, esses fundos de ações, assim, tem algum valor a partir de X valor normalmente para investir ou não? Tem. Alguns começam com R$100. O comandante Pinheirinho ficaria também muito contente com esse. Mas assim, tem alguns com 5 mil, 10 mil, 20 mil, depende realmente deste fundo. Do tipo de fundo. Às vezes, para aplicação nesses fundos,
em geral, não apenas fundos de ações, mas fundos lastreados em títulos públicos federais, você precisa de um aporte inicial maior, às vezes de R$1.000, R$5.000, e você pode ir mensalmente ou conforme as suas possibilidades, colocando dinheiro neste fundo. E dependendo do tempo, você também pode ter os resgates. Então, cada fundo tem que ser estudado. Por isso, vale a pena falar com o seu gerente do banco. Entendi. E normalmente esses fundos são assim, você coloca o dinheiro tudo a médio e longo prazo. Não é uma coisa que você põe hoje e pode resgatar semana que vem, o mês que vem, não, normalmente. Não, normalmente não. E o que acontece? Você tem pedágios do governo caso você resgate antes de determinados prazos, que aí você acaba pagando um pouco mais de imposto sobre operações financeiras, por exemplo. Entendi. Então você tem que estudar. Dinheiro é um negócio para ser estudado. Homem adora futebol, não é isso? Ele não é apaixonado por futebol? É apaixonado. Então ele tem que ser apaixonado pelo dinheiro dele. Ele tem que estudar esse negócio, tem que saber o que acontece. Por quê? Porque disso depende muita coisa. Mulher apaixonada por moda, ela ela precisa também saber sobre isso. Afinal de contas, é a sua saúde financeira em jogo. Muito mais do que as outras coisas. Então, para a poupança, pense também se você tem essa condição de fazer outros tipos de aplicações no Tesouro Direto, em renda variável, você pode pensar aí na Bolsa de Valores, mas tudo isso precisa realmente de estudo, de cuidados, e infelizmente nós não teremos condições de falar em detalhes sobre esses tipos de aplicações aqui hoje. Sim, sim. Mas aí fica o meu e-mail, fica aí meu contato. Qual é o seu e-mail para falar nisso? efbento@uol.com.br. Ficaria muito feliz de ajudar as pessoas que, caso entrassem em contato, perguntando qualquer questão sobre educação financeira. Eu não anotei. Dá para você repetir? Lá, F Bento @uol.com.br. @uol.com.br. Quem tiver alguma dúvida, então pode passar um e-mail direto para Elizabeth, para Beth Bento, efbento@uol.com.br. A Beth vai responder aqui com o maior prazer. Isso, deixa eu só ratificar aqui. D, diagnóstico. S, de sonhar. Você vai O, de orçar, e o P, de poupar. SOP, então vamos colocar mãos à obra, que esta metodologia funciona, eu atesto. Obrigado mais uma vez. A gente está aqui sempre à sua disposição. Obrigado mesmo mais uma vez, tá bom? Obrigada. Aí foi então a participação de Beth Bento, educadora financeira, veio hoje aqui no nosso programa, começo do ano, veio direto de Santos para participar ao vivo aqui do nosso dia a dia. Acesse o site e ouça Estúdio 100 na internet. www.estudio100.com.br